Todo mundo tem falado bastante sobre inteligência artificial acabar com os programadores, né? Vira e mexe, toda semana tem uma notícia a respeito disso, que é o fim dos programadores, que daqui a tantos anos não vão existir mais programadores. Mas nesse vídeo eu vou trazer uma perspectiva diferente. Eu vou falar sobre algo que pode acabar com os programadores muito antes das IAs. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou a Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Tequita Dev. Esse é um canal de tecnologia e hoje a gente vai falar novamente sobre um assunto polêmico. Acho que mescla algumas coisas que eu já citei em alguns vídeos aqui, especialmente o vídeo sobre geração Z, que acabou bombando aqui no meu canal, né? Antes de a gente começar, se você já é raiz, já deixa o like, aquele comentário, fala para mim se você realmente acredita que os programadores vão acabar, ser exterminados aí no futuro, porque o seu comentário é muito importante pra mim. Cara, não gasta nem um segundo pra você comentar e você não sabe a força que você me dá, porque assim você fala pro YouTube que esse conteúdo é relevante. YouTube tem sido muito cruel com os criadores de conteúdo, viu? Realmente não tá entregando o conteúdo. Agora bora analisar esse artigo que eu tava lendo, que tem algumas reflexões bem interessantes. Ele tá traduzido aqui, né? Então eu tô usando o tradutor pra conseguir acompanhar melhor, né? Então pode ser que a tradução seja um pouco literal, né? Mas a gente vai seguindo assim. O título do artigo é A Morte do Pensamento Crítico nos matará muito antes das inteligências artificiais. Tópico bem interessante. Então, ó, nós testemunhamos o declínio multigeracional na compreensão da leitura. A gente lê menos, retemos menos do que lemos e lutamos para nos envolver em análise crítica, né? E se essa tendência continuar, corremos o risco de minar os próprios fundamentos da nossa sociedade. Foi bem profundo isso aí, mas é uma reflexão que eu já venho trazendo, né? A gente tá condicionando muito o nosso cérebro, né? Com novos tipos de conteúdo. Então, cara, hoje rede social é conteúdo rápido, é conteúdo instantâneo. E isso tá impactando diretamente a forma com que a gente assimila informação. E a longo prazo, eu realmente não sei qual que é o efeito disso. Porque, por exemplo, né? Eu já tô tendo uma dificuldade muito grande de concentrar muito tempo em leitura, porque você fica o tempo inteiro com esse vício, né, de ver informações rápidas o tempo inteiro. Quando você precisa parar e focar, você sente uma dificuldade muito grande, especialmente pessoas que já têm essa dificuldade naturalmente, né? As redes sociais, elas vão piorar muito isso, né? E no vídeo que eu falava sobre a geração Z, eu até citava justamente a minha dermatologista, que é uma pessoa de outra geração e que ela estava justamente citando o impacto da rede social no dia a dia dela, né? Ela estava reclamando que ela não conseguia mais sentar e ler um livro, ela não conseguia parar e focar, porque o tempo inteiro ela estava habituada, né, ao celular, aquela coisa de ver as coisas rápidas. E eu acho que a gente vem perdendo muito isso, sabe? Inclusive tem um comentário bem polêmico da Winona Ryder, que é aquela atriz que faz Stranger Things, eu adoro o trabalho dela, e ela meio que cutuca os colegas ali de elenco, falando que essa geração não assiste filmes. E olha o que ela fala aqui, ó. O comentário dela foi o seguinte: não quero parecer desesperançosa, mas parece que o amor pelo cinema está acabando. Há uns atores mais jovens que simplesmente não estão interessados em assistir filme. Tipo, a primeira coisa que eles perguntam é quanto tempo dura, tá? Aqui ela tava falando de filme, obviamente, mas é muito essa questão de não conseguir ficar muito tempo focado em uma coisa. E isso tem um impacto muito grande quando a gente leva para programação. Afinal, programação é algo muito complexo que exige, né, um foco muito grande para que você aprenda, para que você aprenda de verdade a programação e absorva os fundamentos. E eu falava justamente nesse ponto da dificuldade da geração Z às vezes em aprender programação e seguir nessa carreira, por ter essa dificuldade muito grande de focar, né, de lidar com os desafios do aprendizado na programação, que é algo muito grande, e a constante evolução que você tem que continuar aprendendo e reinventando. É uma área assim que você tem que estar sempre estudando, né? Eu vou confessar que eu sou muito fã do Felipe Deschamps. Eu acho que ele inspira muitos de nós programadores e também criadores de conteúdo pela qualidade de tudo que ele faz, né? Alguns vídeos que eu assisti do Felipe realmente ligaram a chavinha na minha mente. Eu acho que esse efeito que acontece com muitas pessoas que acompanham o conteúdo dele, e não seria diferente no curso .dev. O curso .dev do Felipe Deschamps é um curso de programação, mas ele vai muito além disso. Por toda a experiência que eles construíram na plataforma, é algo que você nunca viu, e eu tive acesso a tudo isso. Então lá você vai aprender os fundamentos da programação, que são extremamente importantes, mas também o curso ele muda a sua visão do que é realmente relevante para você se sentir seguro e competente na nossa profissão. Então, cara, se você é um programador que não se sente competente
sente, que tem medo de se sentir obsoleto, dá uma olhadinha no curso.dev do Felipe Deschamps. Lá no site, na página do site, você vai encontrar diversos depoimentos reais, sem filtros, de alunos que contam ali a sua experiência com o curso. Aí um ponto muito importante, além dos 7 dias de reembolso que é previsto por lei, eles garantem 30 dias de reembolso sem pegadinhas. Ou seja, risco zero caso você sinta que o curso não é para você. Lembrando também que o acesso é vitalício e com o meu cupom ATEQUITA10 você garante 10% de desconto. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o QR Code aqui na tela. Na era do conteúdo pequeno e da mídia viral, muitos de nós perderam ou estamos perdendo o foco, paciência para textos longos e complexos. É o que eu tava falando. Nós folheamos, escaneamos em vez de ler de perto. É a leitura dinâmica, né? Você passa num texto, você escolhe as palavras ali, lê e já passou. Nossa capacidade de atenção encolheu para meros segundos. Embora a tecnologia tenha permitido a ampla disseminação de informações, ela também fragmentou o nosso pensamento. Estamos sobrecarregados pelo barulho e pelo sensacionalismo, né? As manchetes do clickbait, as postagens de mídia social apelam às nossas emoções em vez do intelecto, tornando-os suscetíveis à desinformação. Compartilhamos artigos sem ler, simplesmente reagimos a títulos, resumos provocativos, né? O contexto, a nuance, a precisão não importam. A verdade objetiva tornou-se secundária aos sentimentos subjetivos e impulsos básicos, né? A gente tá perdendo essa capacidade crítica, de análise, que é muito crucial quando a gente fala no momento que a gente tá vivendo de inteligência artificial. Então, cara, se você, como programador, pensa comigo, o que te diferencia de uma IA é a capacidade de perceber o mundo como ser humano que você é, a sua capacidade crítica perante o mundo que você vive. Se você perde esse pensamento crítico, você não tem nenhum diferencial sobre uma inteligência artificial. E aí sim, seremos facilmente substituídos por inteligência artificial. Se a gente perder essa capacidade crítica de analisar e de entender o mundo sobre o nosso ponto de vista. Porque no fim das contas, você como programador, você está resolvendo problemas da vida real. O código é só o meio de você se comunicar com a máquina, mas ele não é a finalidade, digamos assim. Você está construindo um produto, você está desenvolvendo um software que vai resolver um problema. E você como ser humano que faz parte desse mundo onde existe o problema, o seu contexto estando inserido nisso aí, né? O seu pensamento, a sua percepção, ela acaba sendo muito importante. Sem compreensão de leitura, não podemos processar informações cuidadosamente e tomar decisões fundamentais. Perdemos a capacidade de analisar minuciosamente os problemas, pensar criticamente, entender diferentes perspectivas, identificar falácias lógicas e pesar evidências. Nossas opiniões são moldadas por retórica, alarmistas e viés de confirmação, em vez de fato. Nós consumimos informações, mas não as digerimos de verdade. Isso corrói os próprios fundamentos de uma democracia saudável, uma população educada. Pode ser excessivamente simplista dizer que as pessoas perderam completamente as habilidades de compreensão de leitura. Com mais precisão, esquecemos como aplicar a leitura de perto à mídia moderna. Ainda mantemos as habilidades cognitivas básicas, mas não a alcançamos. Nós reagimos a vídeos politicamente carregados do YouTube em vez de assisti-los, examiná-los ou questioná-los. Interessante, né? O React que a gente fala, que a gente vê muito hoje em dia em relação a cortes e tudo mais, ele traz muito essa questão do impulso, da reação, muito mais do que o pensamento crítico em si. Nós verificamos postagens online para encontrar pontos de vista, confirmando nossos preconceitos, em vez de considerar diferentes perspectivas. Permitimos que o nosso pensamento seja influenciado por vozes altas nas mídias sociais, em vez de um discurso fundamentado. Nós nos tornamos intelectualmente preguiçosos, falhando em exercer nossas faculdades críticas, né? Quando a gente fala em se tornar preguiçoso, isso é muito perigoso, né? Porque justamente você não pode confiar 100% em inteligência artificial. A partir do momento que você simplesmente se torna um proxy, né? Que é pedir para a inteligência gerar coisas para você, você não tá fazendo ali o papel de desenvolvedor. Você tá virando justamente um proxy. Você tá pegando informação e dando essa informação para IA. Você tá perdendo a sua capacidade, a sua importância e relevância ali no meio de processo do desenvolvimento, né? A leitura é mais do que uma habilidade utilitária. Isso nos expõe a novas ideias, culturas e experiências. A leitura é fundamental na programação, porque a gente precisa ler documentação, né? A gente tá o tempo inteiro aprendendo coisas novas e a documentação, ela é fundamental, tá, galera? Os livros nos permitem imaginar outras vidas, expandindo as nossas visões de mundo, né? A leitura profunda e pensativa exercita nossas capacidades mentais, desenvolve o foco, habilidades analíticas e pensamento abstrato. A leitura cria empatia e compaixão. Através das histórias, obtemos insights emocionais sobre a condição humana. Uma erosão na leitura crítica dificulta
dificulta o crescimento cognitivo e a inteligência emocional. Na estreita do ChatGPT, alguns argumentam que a IA representa uma maior ameaça existencial ao nosso tempo. Algoritmos avançados que podem automatizar nossos trabalhos, permitir a manipulação através de deepfakes e armar desinformação, mas os sistemas de IA ainda são projetados por humanos. Suas capacidades são limitadas pelo que os programadores desenvolvem. Embora potencialmente perigosa, a IA atual carece de sensibilidade, a capacidade de pensar e sentir, justamente essa percepção que a gente tem como humanos, né? Em contraste, a morte da leitura crítica prejudica as mentes sencientes de bilhões. Mentes que projetam, constroem, regulam, usam tecnologia para o bem ou para o mal. Mentes que fazem julgamentos éticos com consequências globais. Perder a capacidade de compreender o mundo ao nosso redor e entender as ideias complexas é uma crise existencial. Nenhum algoritmo pode substituir a sabedoria e a análise humana, mas nenhum algoritmo precisará disso se tivermos abandonado por atacado um milênio de leitura crítica e habilidade de pensamento. Então, se a gente perder a nossa capacidade analítica, esse pensamento crítico, se a gente se tornar robôs, digamos assim, com reações impulsivas, né? Um algoritmo em si, ele não vai precisar de muito para nos substituir, porque a gente perdeu justamente essa essência que é tão importante. E eu acho legal porque a gente, nesse momento aqui, nesse vídeo, se você tá me acompanhando, a gente tá executando também esse exercício de ler. A gente tá parando, a gente tá lendo um artigo. E olha só que legal, quantos insights a gente pode trazer disso. Eu acho que um conselho que eu posso dar para você que tá entrando no mercado, que trabalha com programação, é ter um tempo para dedicar para os seus estudos de fato, ter o hábito de ler documentação, né? Ter o hábito de construir a sua própria base de dados de informação e não depender somente de uma base de dados de um modelo de inteligência artificial para que você consiga trabalhar, né? Cada um de nós pode fazer um esforço para ler de forma diversificada, refletir profundamente e verificar reivindicações antes de espalhá-las. Também podemos aplicar conscientemente a habilidade de leitura crítica à mídia moderna em vez de reagir reflexivamente. Mas escolhas e ações individuais não são suficientes. A queda na compreensão da leitura é um fenômeno complexo, não pode ser reduzida a explicações simplistas como a tecnologia arruinou nossa atenção. Mas de fato, esse é um ponto muito importante. Não dá para culpar a nova geração, não é culpa da nova geração. Aliás, isso tudo tá afetando não só a Gen Z, assim como eu disse, no meu próprio caso, né, eu tenho sentido uma dificuldade muito grande de sentar, ler, né, ter foco nas coisas, então é uma coisa que não é exclusiva da Gen Z, não é culpa da geração Z. Pra mim, é uma mudança no comportamento da nossa sociedade que acabou sendo introduzida por esses algoritmos de mídias sociais, visando justamente o vício, te viciar naquilo, né, trazer um conteúdo que vai te causar aquele prazer instantâneo, manter você ali no fim das contas, a gente sabe que tudo é sobre dinheiro. Eu acho que é como ele diz aqui, né? Algoritmos elevam clickbait sensacionalista sobre discurso pensativo. Então, o próprio algoritmo, ele acaba incentivando e recompensando esse tipo de conteúdo, porque é o tipo de conteúdo que mantém as pessoas vidradas ali e consumindo conteúdo. Tem até aquela questão, né? Que a gente sempre falou, né? Que antigamente a gente falava sobre a TV, né? Quanto a TV queria emburrecer as pessoas para que a gente vire apenas, digamos assim, cascas consumistas, né? Para que a gente tire o nosso pensamento crítico, para que a gente só vire ali meros consumidores, né? A alienação, né? Até quando a gente falava nisso, soava um pouco teoria da conspiração ou algo nesse sentido. Mas quando a gente olha para a realidade de hoje, como a gente mudou o nosso comportamento perante as redes sociais e como isso tem impactado diretamente no nosso dia a dia, já que a gente está o tempo inteiro consumindo isso, né? Dá para você entender que isso está muito mais próximo da realidade do que uma teoria da conspiração. Aqui ele vai discorrendo um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o link do artigo para vocês conferirem ele completo, mas tem um ponto que eu queria ler aqui com vocês também mais para frente. As escolas enfrentam imensa pressão para ensinar testes padronizados. Os educadores ensaiam fatos matemáticos e científicos sobre habilidades de pensamento crítico. A escrita expositiva é menos enfatizada do que os ensaios estereotipados. Os alunos geralmente são recompensados pela memorização de memória mais do que pela análise original. Esse sistema desencoraja a curiosidade intelectual e a paciência necessárias para a leitura profunda. Ele está explorando aqui que até nas escolas isso tem impactado a metodologia de avaliação nesse sentido, né? Que vai avaliar muito mais memorização de coisas do que o seu próprio pensamento crítico. Eu não sei se isso é uma coisa atual, tá? Porque eu sempre critiquei muito a forma de medir conhecimento no nosso sistema educacional, como por exemplo, vestibular, cara. Tem muita coisa pra mim que no vestibular só vai exigir de você um decoreba. Isso é um problema muito grande, especialmente quando a gente entra na faculdade ou quando a gente vai fazer um curso para se preparar para o mercado de trabalho. Porque se no nosso ensino médio e fundamental a gente foi ensinado a decorar, agora a gente não só tem que
decorar, a gente tem que aprender, porque de fato você tem que aprender para atuar no mercado de trabalho, né? E isso acaba atrapalhando muito, porque lá atrás você não foi ensinado a pensar criticamente, né? A exercitar esse pensamento crítico. E agora você vai ter que se aprofundar muito mais para poder adquirir essas habilidades para realmente estar pronto no mercado de trabalho. Aqui ele vai entrando em outros aspectos como política, a parte social em si. Eu vou pro fechamento dele, que é muito importante. Então, ele fecha dizendo assim: uma sociedade que não pode ler pacientemente textos longos luta para entender o mundo de maneira que permita que o julgamento sábio, a empatia entre as diferenças, políticas eficazes, processo tecnológico, a justiça econômica, a razão científica e a verdade baseada em fatos prevaleça sobre crenças equivocadas. Reviver a compreensão da leitura pode estar entre as prioridades mais urgentes do futuro da civilização. Nesse artigo ele não está falando especificamente de programação, porque ele aborda várias áreas aqui, ele dá vários exemplos, né? Ele está falando do fato de humanos serem substituídos por inteligência artificial. Mas eu também levo isso para a área da tecnologia para a gente refletir sobre a programação, porque eu acho que perder o pensamento crítico é o que vai nos fazer ser substituídos, tá? Então assim, a minha reflexão aqui é até que ponto a inteligência artificial é realmente a vilã nisso tudo, ou nós estamos utilizando isso também, não só a própria inteligência artificial ali, ou o condicionamento de tudo que a gente consome ali no nosso dia a dia nas mídias sociais. A gente está entrando nessa situação de conforto, né? E a gente mesmo está entregando os pontos, perdendo toda a nossa capacidade crítica, nossa capacidade analítica, né? Eu acho que é muito mais sobre nós estarmos entregando os pontos do que a inteligência artificial realmente ameaçando a nossa posição ali no mercado. É uma coisa que a gente tem que refletir, e à medida com que as IAs vão evoluindo, com que os modelos vão se tornando mais eficientes, a gente vê relatórios a cada dia, né, como elas se tornaram mais eficientes ali no desenvolvimento de algoritmos e tudo mais. Tá evoluindo muito rápido, gente. A discussão é você entender, o grande ponto aqui é entender como que você pode se manter um profissional relevante e utilizar a inteligência artificial a seu favor. Com certeza aí nesse processo, né, o hábito de ler, o hábito de continuar um ser pensante crítico vai ser essencial. Por isso que a morte desse pensamento crítico é muito mais preocupante do que a ameaça eminente aí das inteligências artificiais para os nossos empregos. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários. Agora, assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou ler é da Tailane Silva. Posso colocar no portfólio projetos que eu fiz sendo guiado por vídeos ou professores? Ou só projetos que fiz sozinha? É uma pergunta muito boa. Cara, não tem problema você colocar um projeto que você ali fez em conjunto com alguém, que você assistiu no tutorial. O importante é o projeto que você fez e se você fez o projeto de fato. Então, por mais que você tenha ajuda, né, você desenvolveu alguma parte do projeto, né? Se você colocar um projeto que alguém fez pra você, não faz nenhum sentido colocar isso no seu portfólio. Acho que o mais importante aqui é ver a relevância, se é um projeto legal, se esse projeto realmente ele expõe as suas habilidades, com certeza vale a pena colocar no seu portfólio, você pode colocar lá sem problema nenhum. Mas é legal fazer uma triagem, né? Não é todo tutorial que é legal você colocar no seu portfólio, né? Busque projetos mais completos, que pareçam mais projetos da vida real, que você vai encontrar aí no mercado de trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você fez um tutorial que é uma tela com um formulário e um botão, né? Esse é o tipo de projeto que não faz muito sentido você colocar no seu portfólio. Mas, por exemplo, seria mais legal se você colocasse ali uma landing page completa, que tivesse formulário, mais coisas visuais ali, para mostrar as habilidades que você adquiriu. Então, coisas mais próximas do que seria o mercado de fato. É mais interessante você colocar no seu portfólio do que projetos que são partes, pedaços de implementação, né? Então, já vai a dica aí para você. Muito obrigada pelo seu comentário. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 vídeos para você maratonar o Atequita Flix. Um desses conteúdos vai ser justamente esse vídeo que eu falo sobre a geração Z estar desistindo da programação. Tem muitos insights legais porque eu analiso um artigo muito bacana de uma seguidora aqui do canal. Esse vídeo tá sensacional. O outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai se inscrever. Até mais!